O Manual Completo de Ascensão, de Joshua David Stone. A realização da ascensão nesta existência. Capítulo 1. A história da criação. A seguinte história sobre a criação é surpreendente e muitas vezes inacreditável. Eu quero caracterizar este capítulo dizendo apenas que nada do que ele contém é de minha autoria. Todas as informações vêm diretamente de canalizações da mente universal feitas por Edgar Cayce e por outras fontes, como Dhal Khul, Ruth Montgomery, a Fundação Tibetana e formas de canalização semelhantes. O espantoso é que todas essas diferentes fontes narram uma história basicamente parecida, de modo que sei que estou na direção certa, embora algumas informações possam parecer inusitadas para alguns leitores. No início, havia apenas uma fonte de luz, a presença única, chamada Deus. Em sua imensa alegria e amor, Deus queria criar, expressar-se. A partir desse estado indiferenciado, Deus criou sóis, luas, galáxias, universos e gostou do que havia feito, mas alguma coisa estava faltando: companhia. E então Deus quis criar seres autoconscientes que pudessem compartilhar com ele a alegria da criação. E assim, da infinidade de Deus, surgiram trilhões de centelhas de luzes feitas à sua imagem. Dessa expressão também surgiu a milho, a luz, a primeira expressão da mente divina, a primeira manifestação do Espírito. Todas as almas foram criadas no início e todas eram andrógenas. O aspecto singular relacionado com a nossa criação era o livre-arbítrio. Ao sermos criados, fomos lançados na vastidão do universo e saímos criando como Deus cria, com nossas mentes e ampliando seu reino. Éramos perfeitos e esse era o estado eclênico. Em nossas viagens, através da infinidade de Deus, descobrimos o universo físico ou material e ficamos intrigados, porque no início não tínhamos corpos físicos, apenas corpos espirituais. Então, começamos a projetar uma parte de nós para, digamos, a Terra, a fim de explorar a beleza da matéria. Na verdade, não havia nada de errado com isso, porque todo o infinito universo era uma espécie de parque de recreação. Começamos a projetar uma parte de nós numa árvore para ver como ela era, depois numa rocha para ver como ela era e em seguida num animal para experimentar como era comer grama e como era nos relacionarmos com outros animais. Fazíamos isto com tudo que víamos e então nos projetamos de volta aos planos espirituais. Assim, com o incrível poder da mente e da imaginação, criávamos também formas pensamento de animais. Essas formas pensamento começaram a se tornar densas e passamos a habitar nessas criaturas do mesmo modo como podíamos habitar num animal que já tivesse sido criado. Tudo ia bem até o momento da criação, ao qual a Bíblia se refere como a queda do homem. Foi nesse momento que, por causa da nossa excessiva identificação com o universo material, esquecemos quem éramos. Fomos presos na densidade da matéria e pensávamos que éramos os animais ou as criaturas de formas pensamento que havíamos criado, com a ilusão de que nossa identidade era material e não espiritual. Teve início a espiral descendente da criação. Nesse momento, teve início o ego, um sistema e uma filosofia de pensamento baseados na crença ilusória de separação, do medo, do egoísmo
e da morte. Esse fenômeno de almas, sendo cada vez mais profundamente presas na ilusão da matéria, continuou em proporções alarmantes. Amílio, uma encarnação de Jesus, e outros seres elevados que não haviam caído, sabiam que alguma coisa precisava ser feita para ajudar seus irmãos e irmãs, pois o homem continuava criando um conglomerado de monstruosidades para satisfazer seu desejo incontrolável. O homem criou ciclopes, sátiros, centauros, unicórnios, corpos de animais com cabeças humanas, seres com cascos, com garras, com pernas, asas e rabos. Com isso, ficou preso em corpos grotescos, que não eram adequados para filhos e filhas de Deus, e chegou a criar a primeira fêmea, de nome Lilith, que precedeu Eva. Essa projeção também foi criada para satisfazer seus desejos carnais egoístas. O plano que Deus e a força divina idealizaram para corrigir essa situação foi a criação de 5 raças físicas nos 5 continentes do planeta. Cada raça tinha uma cor de pele diferente. Nenhuma cor de pele era melhor do que a outra, pois cada uma se destinava a uma condição climática diferente. Certas cores de pele adaptaram-se melhor a determinados climas. Este plano consistia em que todas as almas presas na matéria encarnariam em corpos humanos mais perfeitos e mais apropriados a filhos e filhas de Deus. Assim, o homem não descende do macaco, como os evolucionistas sugerem. Nós fomos criados. Depois da criação das 5 raças, houve 133 milhões de almas na Terra. A raça vermelha viveu na Atlântida e na América, a marrom nos Andes e na Lemúria, a amarela no deserto de Gobi e na Ásia Oriental, a negra no Sudão e nas partes altas da África Ocidental e a branca no Irã, ao longo do Mar Negro e nos Montes Cárpatos da Europa Central. O plano básico que Deus criou previa a reencarnação. As almas encarnariam nesses corpos humanos e não mais em corpos animais, para readquirir a consciência de sua verdadeira identidade de seres divinos e para aprender a demonstrar isso na Terra, começando então seu retorno ao Criador.